Bom, a ideia desse vídeo é mostrar um pouco da minha participação no projeto de DevOps que nós implantamos na Microuniverso, a empresa que eu trabalho hoje, desde o início do processo até os dias de hoje, né? Esse projeto começou no ano de 2014. Na época eu era desenvolvedor para a parte de desktop da empresa, software desktop, e precisávamos automatizar processos de testes, de gerações, de liberações, enfim, era um caminho longo a ser percorrido e a gente precisava desse trabalho e montamos uma equipe para isso interna mesmo. A própria equipe dentro da empresa começou a estudar, a pesquisar, a procurar alternativas no mercado. Tivemos consultores com empresas especializadas no setor que nos deram o caminho das pedras, que nos mostraram ferramentas e possibilidades e nos deram ideias de como implantar o nosso processo. Então foi um processo longo, ele ainda sempre está em evolução, né? Mas ele começou há 5 ou 6 anos atrás. E eu tive o prazer de participar dessa equipe desde praticamente o começo de tudo. Nós usamos algumas ferramentas como o GitLab para fazer versionamento de fontes. Antes nós usávamos uma ferramenta de versionamento local, que era o SVN. E depois partimos então para o GitLab, né? Usamos o Jenkins para fazer nossa integração contínua. O Jenkins é o nosso maestro, digamos assim, do todo o trabalho. Nós temos um pequeno botzinho no Slack que facilita a vida do desenvolvedor sem precisar muito estresse. Ele dispara os comandos todos lá pelo nosso pequeno bot e o botzinho dá depois o retorno, a resposta de positivo ou negativo para o desenvolvedor. Nós temos ferramentas internas também que nós usamos, intranet, ferramentas de validação de código, ferramentas de geração de executáveis, de deploy, de download, FTP, enfim, essas coisas. Utilizamos o Test Complete como uma ferramenta para automação dos testes da parte do legado, que é feita em aplicativo, em software desktop. E a parte de web nós automatizamos os testes e os deploys, enfim, utilizando Selenium, dentro do .NET com C#. Então, basicamente, essas são as principais ferramentas utilizadas nesse projeto. Aqui uma pequena tela mostrando a estruturação que foi feita no sistema de legado, tá? Nós já fizemos levantamento de todos os processos, fizemos levantamento de telas, de pontos que precisavam ser testados, e começamos a definir a estrutura do projeto como um todo para rodar esses testes. Hoje, se não me engano, são mais ou menos uns 600 e poucos testes que estão em execução durante o processo todo de automação da parte do legado, tá? Aqui pequena visão de como que foi feita a codificação, JavaScript. A gente usa a linguagem JavaScript para fazer esses testes de automação do legado usando a ferramenta Test Complete. É uma ferramenta proprietária, é paga, mas é uma excelente ferramenta, te dá uns resultados bem interessantes. Pode fazer bem versátil, pode fazer muita coisa com ela. Aqui nós temos uma síntese do teste, quando o teste terminou. Uma síntese dos testes que passaram, estão em verde. Se houve algum alerta, se houve alguma inconsistência ou um erro, o teste nos mostra onde está o ponto do erro, Aqui nessa tela nós temos um detalhezinho, o erro em detalhe, o que houve, qual foi a divergência que aconteceu e o passo a passo de tudo que foi feito para que o desenvolvedor, no momento que precisar corrigir esse problema, ele possa seguir esse passo a passo de log e chegar lá no ponto do problema da forma mais rápida possível. Então fica um teste fácil de avaliar e fácil de corrigir. Até porque o nosso ambiente de teste é todo fechado, ou seja, nós temos um banco de dados só para aquele teste,
ninguém interfere nesse banco de dados, não tem interferência de outros aplicativos, é somente para o teste. Então, se a falha ocorrer, o banco de dados já tá no jeito, já está pronto para receber o processo de correção. Então, ele não tem interferência externa. Ele é bem fechado, é um ambiente totalmente blindado de outras interferências que não seja o teste em si. Né? Tanto máquinas quanto banco de dados, quanto enfim, ele é bem fechadinho, não tem acesso externo, apenas a automação faz esse acesso. O nosso Jenkins é o nosso maestro, né? Ele que faz todo o processo, baixa a fonte, gera executável, executa teste, processa teste, porque às vezes o teste falha, então a gente manda um reprocessamento para conferir, ver se não deu um falso negativo. É muito comum em teste, então, às vezes ocorre um falso negativo, então a gente reprocessa, pode ser um travamento, alguma coisa que não precisa ser reportado como um erro, mas assim, um teste que falha, falso negativo. É bastante interessante o reprocessamento. Nosso Jenkins é nosso maestro aí. Aqui na parte da web, a gente resolveu codificar todo o nosso parte de teste utilizando Selenium. Para isso a gente usa o Visual Studio, .NET e a linguagem C# para essa função, para a funcionalidade de testes. Então a ideia é semelhante ao teste que nós fizemos na parte de legado. Nós temos situações de teste de problemas que ocorriam no cliente ou que poderiam ocorrer no cliente e que foram codificadas para evitar que esse erro vá para o nosso cliente. Né? Então o problema já para aqui mesmo. Então utilizamos o Selenium, o .NET com o C# para isso. Aqui nós temos o resultado do nosso teste do sistema web, com um gráfico mostrando quantos testes falharam, quantos testes passaram. Tem também uma questão de reprocessar esses testes para evitar falsos positivos, que é muito comum em teste automatizado e dá um resultado falso positivo. Quando você reexecuta, ele passa sempre sem maiores problemas. E também temos uma parte detalhada do problema que ocorreu para que o desenvolvedor, no momento que ele observe o teste, ele saiba onde tem que chegar para corrigir o bug. Né? Então, o ponto vermelho ele indica que no momento de clicar em um elemento, aquele elemento X ali estava ausente ou não clicável. Então, pode ser algum bug no sistema ali e o desenvolvedor tem que agir para avaliar o problema. Né? Então, dá para ter um passo a passo. Né? Pode ser o desenvolvedor chegar até o ponto que ele precisa realmente interferir no sistema. Bom, tem também os testes unitários. Todos os testes unitários são executados pela automação e no final do dia nós temos no final do teste nós temos um resultado, quantos falharam, quantos passaram e com isso o desenvolvedor pode agir com mais assertividade na correção. Esses são testes executados todos os dias, né? O nosso branch, que é o branch antes da liberação para o cliente, e a gente tem esses resultados rápidos e diários. Né? Essa aqui é uma pequena interface do nosso Slack, nosso botzinho lá no Slack, onde o desenvolvedor dá um comando para gerar um processo e o Slack dispara todas as ferramentas de análise, de validação de código, baixa o branch do desenvolvedor na máquina, da automação para fazer os testes, porque nós temos a máquina separada. Né? Então é aquela máquina que faz o teste, ela recebe o branch do desenvolvedor, quem trabalha no branch, faz os testes de regressão, testes unitários, e avisa o desenvolvedor se essa parte básica está ok, e avisa também o QA que o processo do branch do dev também já está ok, já passou por todos os passos, e ela pode fazer o teste específico. O nosso QA ele trabalha com teste específico do problema. Teste de regressão é todo feito pelo processo de automação, que também
O teste de regressão também é feito no branch do desenvolvedor, que já pega, se pegar o problema, já pega ali, já não sobe o problema para a bateria da noite. Então já pega, já para ali, já resolve o problema antes de chegar lá. E a bateria da noite ela recebe todos os branches de todos os desenvolvedores e passa a regressão total. Porque às vezes o branch de um pode estar ok, mas uma alteração de um desenvolvedor A pode interferir na alteração de um B. Então isso pode vir a ocorrer no momento que junta tudo para fazer a liberação para o cliente. Bom, basicamente esse é o processo todo. Em rápidas palavras, em uma linha geral, é isso. Se você chegou até esse ponto, eu agradeço a sua audiência, a sua paciência em me ouvir. Os meus contatos estão aqui e te falo o seguinte: a gente não trabalhei sozinho, trabalhei em equipe. O trabalho ainda não acabou, continua, é um processo contínuo de evolução, de melhorias, de coisas que a gente precisa acrescentar no sistema. Sempre surgem coisas novas, então a gente praticamente não para o processo está sempre em andamento. É isso, gente. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tá aí a tela, LinkedIn, Facebook, e-mail, enfim. Estou à disposição para conversar, trocar ideia, fique à vontade. Um abraço, valeu!